Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Plenária Cast direto de Brasília, o podcast do Instituto Pleno. E aqui hoje eu recebo um grande amigo, parceiro, que é o Fábio Lemos. Fabinho, que bom te receber por aqui. Você que tem grande experiência na vereança, terceiro mandato de vereador, já foi presidente da Câmara Municipal de Teófilo Otoni, um grande município de Minas Gerais. Hoje aqui, vice-presidente da UVB Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui no nosso podcast, meu amigo. Prazer é todo meu, Daniel. Agradecer vocês aqui da Pleno pelo carinho que nos acolhem, né? Vocês estão presentes em Minas Gerais e aqui a gente visitando da estrutura aqui em Brasília, a gente fica feliz de ver a expansão da Pleno e a gente vem aqui trocar as ideias com muito carinho, bater esse papo aí com você. Obrigado pelo convite. É isso, vai ser um bate-papo muito tranquilo sobre política, sobre a boa política. Eu sempre comento com as pessoas, não é porque o município é pequeno que os vereadores têm que ser pequenos. O poder legislativo ele é forte, é para isso mesmo, para contar com pessoas capacitadas, competentes, que vão usar da boa experiência da gestão pública para transformar a vida das pessoas. E aqui vai minha primeira pergunta para você. Nós sabemos de todo o seu trabalho e legado deixado ao longo desse tempo no legislativo, mas você tem um vínculo muito grande com a pauta da saúde, que é uma pauta importante para os municípios. Você dirige hospital e eu queria ouvir de você quais são os desafios como legislador e como agente de saúde para atender as pessoas no município. É importante. A pauta da saúde ela é muito cara para as pessoas, né? Eu costumo dizer, meu primeiro emprego foi como office boy num consultório médico aos 14 anos de idade. Então já se vão aí mais de alguns longos anos de vivência, né, dentro do sistema de saúde pública. É o que me levou, inclusive, a entrar na política, foi assistir às carências do meu município, as pessoas sem ter o atendimento, sem ter o cuidado devido, e a gente via diversas oportunidades do poder público avançar e melhorar. E a saúde é o tema mais sensível para qualquer governo, né? A saúde ela está presente em tudo. Se o cidadão não tem saúde, ele não trabalha, não produz, né? Vai estar triste com a família, não vai ter uma boa convivência, uma boa relação. No orçamento público, a saúde no nosso município, por exemplo, corresponde a 55% do orçamento da receita, né, do nosso município. Então não tem como nós imaginarmos que a saúde não precisa de gente qualificada e especial no Poder Legislativo. Então a gente tem trabalhado esse tema, né, na UVB Minas. A gente percorreu diversas cidades nos nossos encontros, exatamente levando uma visão mais técnica para os colegas vereadores sobre a importância de entender as políticas públicas de saúde, né, os recursos, como que eles estão disponibilizados e de que maneira eles poderiam melhorar sua atuação, sejam fiscalizando, que a gente sabe que são volumes significativos, seja também cobrando as melhorias assistenciais, né, na ponta onde o cidadão busca o atendimento, ou ainda na própria captação de recursos, como você falou, existem municípios minúsculos que às vezes o próprio vereador poderia ser esse agente de transformação, vindo a Brasília, no governo do estado, né, buscar formas, né, de acesso à política pública ou de recursos extras, exatamente para poder melhorar a infraestrutura, melhorar a tecnologia, valorizar os profissionais e, com isso, ofertar qualidade de atendimento para o cidadão. Então, acredito muito nessa temática, né? Vivencio na saúde há muitos anos. A gente vê que a saúde no Brasil, né, sofreu alguns investimentos. O SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde, ele é extremamente amplo, um modelo copiado por vários países que vêm hoje aqui nos visitar e mostrou sua força, por exemplo, na pandemia, né? Na Covid, se reinventou. E eu acho que nós brasileiros devemos orgulhar muito do SUS, que é realmente o seu propósito, o seu intuito de atender gratuitamente a população, e é o melhor plano de saúde, porque realmente as operadoras estão aí demonstrando as dificuldades, as limitações de atender até os seus associados. Nós sabemos que os vereadores, em algumas localidades, têm as emendas impositivas e destinação, inclusive, obrigatória para a saúde para poder fortalecer esse serviço que a população mais carece. Mas você falou muito bem, o parlamentar lá no município tem que estar muito antenado com a sua capital do estado e a capital do Brasil, porque, infelizmente, com o Pacto Federativo, o recurso é tomado dos municípios, levado
para a capital do estado ou para Brasília, e o vereador muitas vezes vai com pira e chapéu na mão tentar buscar um pedaço do que foi tomado. É óbvio que essas emendas impositivas, né, elas têm obrigatoriedade, grande sua maioria, 50% para a saúde, mas sem esse recurso não dava para poder fazer muita coisa nos municípios. O problema é que o postinho de saúde, a atenção básica, a fila eletrônica, todos os problemas acontecem no município. E o dinheiro basicamente fica fora do município, mas se ele não voltar para a cidade, não tem como você colocar em prática essas soluções para a saúde para o cidadão, não é isso? Exatamente, eu tenho demonstrado uma grande preocupação, Daniel, exatamente com a reforma tributária. Certo. Hoje a gente já tem a União detendo, né, 60% do orçamento, né, da arrecadação no país, então a gente já tem uma grande concentração, né, em Brasília. E aí nós que estamos nos municípios, e aqui podemos dizer todos os municípios brasileiros, sofremos do mesmo problema, porque o cidadão, o eleitor, ele está lá na porta, em especial do vereador, que é o político primeiro que ele tem o contato. 24 horas por dia, 7 dias da semana, É não o é isso? telefone do vereador, é a casa do vereador que a pessoa vai bater para ser a primeira porta para reivindicar uma urgência. Então, é importante que a gente coloque essa responsabilidade, vida essa responsabilidade, mas, acima de tudo, a importância desse vereador também sair em busca dessas parcerias e de levar as suas demandas ao conhecimento dessas outras esferas de governo. Então, defendo muito isso. A gente tem, ao longo dessa vida pública, aí, buscado muitos recursos para o nosso município, contribuímos muito com a gestão do nosso município para atender melhor o cidadão. E eu acredito, né, que se nós tivéssemos, né, uma melhor distribuição de forma igualitária, né, equitativa com a realidade de cada região, nós talvez não dependeríamos tanto de estar aqui hoje buscando recursos ou representando o município. Como isso não aconteceu, se nós não o fizermos, realmente o município vai sofrer muito, o cidadão lá na ponta fica sem assistência. Então, o convite que eu faço, nós que estamos na União dos Vereadores, é uma coisa que nós defendemos, é que o Poder Legislativo, a pauta municipalista da saúde, tem que ser prioridade do nosso mandato, e estar em Brasília, em Belo Horizonte, é essencial para que isso mude a nossa realidade lá no extremo, na ponta da É assistência. isso mesmo, Fábio. E você percebe que o tema da saúde não só é o mais demandado pela população, mas isso também enaltece o trabalho do parlamentar. Porque até pouco tempo atrás achava-se que vereador só legislava. E tem um trabalho de representação que você falou, que é representar a cidade no estado e a cidade em Brasília para buscar os recursos, mas tem o trabalho da fiscalização. Correto. E aí tem aquele fiscalizador técnico que vai para lá e que procura saber se os médicos estão atendendo, os horários estão corretos, se as unidades estão com atendimento que acompanha o ritmo da população que precisa dos atendimentos. Mas tem muito vereador aí que faz barulho, que é o fiscalizador que grita, mas entrega pouco resultado. Como é que você enxerga hoje essa ideia do vereador fiscalizador, mas aquele que parte para o lado técnico e para o barulhento? O certo aí é um ou outro, o equilíbrio das duas? Como é que você enxerga essa visão aí do vereador fiscalizando? Eu acho que essa função primordial do vereador de fiscalizar, ela não pode ser confundida, né, com essa pactuação, às vezes, com o executivo. É óbvio que ser técnico demanda você conhecer da legislação, conhecer da política pública para você ter condições de cobrar de forma eficiente. E o que eu vejo é que muitos daqueles que são, né, hoje com o uso dos recursos aí de mídia, conseguem facilmente sobressair divulgando lá que tem uma coisa errada ali, etc. Só que isso não produz o resultado que a população precisa, que é a mudança, que é a transformação. Então eu acredito que a parte técnica ela surte mais resultado, porque ela pode realmente transformar e promover a mudança que o cidadão precisa. A mídia ela é importante, eu divulgo também as minhas ações quando as realizo, mas ela é secundária, porque o mais importante é fazer a entrega do resultado, né? Então, eu vejo que essa fiscalização só de forma midiática, ela visa exatamente só exibir para o eleitor que está se fazendo, se cria uma imagem, né, de que eu realizo, eu me preocupo, mas, na verdade, ela não produz o efeito que é a mudança, que é a transformação. Então, acho que as duas coisas precisam andar juntas, né? Você realmente fiscalizar com o tecnicismo necessário, com argumentação, com documentação, buscando informação.
Hoje, os portais de transparência, as plataformas de governo, os contratos da administração pública, tudo está lá muito claro. Agora, realmente, essa é mais trabalhosa. Você vai ter que estudar, você vai ter que debruçar sobre o assunto, você vai ter que conversar com as pessoas, identificar os indicadores, explicar para as pessoas. pesquisar, para aí sim você formar uma opinião e entender possibilidades. Então, por isso fica mais fácil, é mais tranquilo você só pegar o celular e gravar um vídeo. Está errado ali, não está fazendo, não aconteceu. E aí, por que não aconteceu? Eu sei que você é um cara de gestão, professor universitário, ligado ao empreendedorismo, administração, contábeis, até gestão em questão de saúde também, engenharia, tudo isso, tudo demanda gestão hoje em dia. Correto. Essa experiência de professor acadêmico auxilia você no trabalho de vereança? Porque quando a gente fala do trabalho técnico, eu estou dizendo de olhar o orçamento. Adianta eu buscar recursos na capital ou na capital do país e não saber por onde esse recurso está transitando, aonde ele está chegando, que resultado ele está produzindo? A formação acadêmica, você acha que ela contribui para o trabalho técnico para estudar orçamento, gestão pública, fiscalização, controle, que você falou muito bem? Você acha que isso ajuda muito? Com certeza, né? Eu participo da Comissão de Saúde da Câmara, participo da Comissão de Finanças, também participo da Comissão de Educação, de Serviços Públicos Municipais, sou membro dessas 4 comissões. E desde o meu primeiro mandato, eu estudo o orçamento público do meu município. Então, fui relator, presidente da comissão, acompanho o meu município antes mesmo de estar vereador. Eu tenho uma série histórica de toda a evolução de receita e despesa, onde foram aplicados os recursos. Eu faço esse acompanhamento, né? Mesmo não sendo o executivo, sim, mas é minha função. Assim como também faço o mesmo com a saúde. Todas as contratualizações, a PPI, né, que são as pactuações da nossa região, e inclusive dei palestras para os meus colegas vereadores no estado, ensinando o passo a passo. Você chega aqui no gabinete do deputado, ele te anuncia que vai indicar uma emenda parlamentar. Aí o vereador está lá no município, mas que dia que esse dinheiro chega? Né? Como que cadastra? Que dia que recebe? Será que já chegou na prefeitura? São perguntas muito básicas que poucos sabem responder e que tem a informação acessível, basta você saber pesquisar. Então, esse caminho das pedras... Entender esse calendário todo, né? Como é que abre o ciclo, isso, remanejar, a indicação genérica, a indicação para o órgão específico. Então, isso requer essa dedicação que a formação acadêmica me deu. Então, acho que isso é um diferencial do nosso trabalho também, é debruçar o tempo para estudar, para pesquisar e se qualificar para exercer o mandato. Então, a gente tentou já, essa nossa missão também, a ocupar esse cargo na UVB, que é de multiplicar esse conhecimento, essa formação aos colegas vereadores, para que eles que estão lá na ponta do município, os municípios minúsculos aí, como nós já comentamos, eles possam ter acesso. E eu disse hoje mais cedo, numa conversa que estava tendo com os meus colegas também lá no encontro, que é emancipar. Emancipar o quê? Você tendo conhecimento, você começa a ter independência, autonomia. Então o vereador vem aqui em Brasília, arrumou o dinheiro para o seu município, a emenda do deputado, um recurso do ministério, onde é que está lançado? Isso já está previsto no meu orçamento, lá na minha, sim, lei, né, orçamentária. Como que eu faço esse ajuste? Né, de que forma esse recurso vai ser transferido para a entidade ou para a associação lá do meu município, que vai ser a destinatária desse recurso, qual é o instrumento de gestão que eu preciso utilizar, quais são os indicadores que o contrato ou que vão reger essa relação com o meu município. Então, essa parte técnica ela é importante que o vereador tenha noção, pelo menos, né? Não vou dizer que ele tenha que ser um expert no assunto, mas noção vai ser a base para ele poder chegar e saber. Eu preciso na atenção básica. Agora mesmo, um exemplo, eu tive um colega que o deputado ele falou assim, eu tenho um recurso do PAB, pode mandar para o seu município? Pode, só que ele não sabia que PAB era o Programa de Atenção Básica, e o município já tinha atingido o teto. Moral da história, o deputado não tinha um recurso MAC, que seria média e alta complexidade, que o município poderia receber, aí ele deu ok para o recurso e o recurso não foi aportado no município, e aí ele foi atrás do deputado, mas o dinheiro não chegou. Então, na verdade, ele queria para uma finalidade, mas ele desconhecia a nomenclatura, a regra, o meio de transferência, né? Então... É como eu falo, às vezes tem muitos vereadores que vêm a Brasília e querem um apoio para levar asfalto de uma cidade para outra, que são 20 quilômetros.
e acha que com 500 mil, com 100 mil, 200 mil, você consegue fazer uma estrutura como essa. Não tem noção de que o quilômetro de asfalto no Brasil hoje, inacreditavelmente, mas custa quase 2,5 milhões. Ou seja, com pouco recurso, você não consegue ligar nada a lugar nenhum. Isso aí. Você tem, para você fazer 20 quilômetros de asfalto de uma cidade para outra, por menor que seja, você precisa de um valor aí que você tem que entender quanto custa isso. Exato. É igual tem muito vereador que vem a Brasília aqui que quer cobrir quadra de escola municipal, o dinheiro que ele consegue com o parlamentar não cobre metade da quadra. É triste ver que ele sabe qual é o caminho, mas ele não pesquisa em termos de projeto, quanto custa, porque ele tem que pensar não é só no capital político que ele vai adquirir com aquele recurso que ele busca, mas com a efetiva entrega. Né? Não dá para entregar meio telhado, não dá para entregar quilômetro de asfalto que não liga nada. Então, assim, é importante conhecer o problema, é o vereador que conhece, vem buscar a solução, mas ele tem que saber da realidade, quanto custa fazer isso. Exato. Né? Vai ter contrapartida? Quando é que eu vou buscar o restante? A gente vê muito vereador que vem a Brasília sem o ofício, não entende o calendário, não entende o recurso que de fato precisa para poder transformar aquele problema numa solução. Eu digo, né, e brinco, né, que é mais ou menos assim, eu prefiro o verbo do que a verba. Então ele está mais preocupado em gravar o vídeo com o deputado Anunciar, falando que vai fazer barulho, sem se preocupar qual é o fluxo, quanto tempo leva, né, o critério técnico do Ministério para ser liberado o recurso, se o meu município estará apto a receber. Nós temos problemas em relação ao seu exemplo, que é a própria documentação. Muitas vezes o imóvel está sendo usado pela prefeitura, mas não é de posse do município. Então, quando vai liberar o recurso, não tem propriedade, não tem posse, não pode ser repassado. Aí o vereador já foi lá na comunidade, já fez a reunião, já anunciou, já prometeu, e aí cai no descrédito, que muitos caem às vezes, da população falar, mas você prometeu e não cumpriu. Cadê a entrega? Tem muita gente invertendo essa lógica, sabe como, Fábio? Eles abrem editais de emendas parlamentares. Aí ele recebe a documentação da instituição antes de poder a instituição pleitear, porque ela valida se aquela instituição tem a condição necessária de receber o recurso. Deveria ser sempre assim, né? Exato. Hoje a gente faz a combinação política para depois viabilizar o envio com a documentação, só que na verdade essa trava do edital é justamente para poder fazer uma peneira de quem tem interesse em buscar recursos, mas que está apto a receber ele também. Essa experiência em Minas Gerais, o governo do estado tem feito isso muito bem, que é o cadastro do CAGEC, né? Que as instituições estão aptas a receber o recurso. Então isso ajudou muito, né? Mas com as prefeituras a gente vê muito isso. Às vezes é um documento que falta. Quando se fala de obras, né? Muitas vezes a posse do imóvel é um problema que a gente ainda assiste. Muitos prefeitos não conseguiram. Uma certidão negativa. Uma certidão. Então acho que a gente tem muito que evoluir, né? O governo digital aí que a gente tanto fala pode colaborar muito. A regularização fundiária dos municípios, né? Muitos imóveis sem a devida adequação. Então acho que a gente tem muita coisa como municipalismo para melhorar, ajustar o novo tempo da gestão pública, né? Nós estamos falando que o Brasil, aí, depois de sua constituinte, nós temos os avanços dos controles sociais, os órgãos de fiscalização e controle, dos tribunais de conta. Isso deu mais transparência, mais lisura ao processo, garantiu de fato que o recurso chegue com qualidade e eficiência na ponta. Então a gente tem que valorizar os avanços e trabalhar para que isso se aprimore ainda mais. Meu caro, eu sei que você tem vasta experiência no legislativo municipal, mas agora contando de um novo desafio. Te parabenizo, né, pelo desafio de assumir agora a vice-presidência da UVB Minas Gerais. E aí, como vai ser conciliar o trabalho dentro do olhar para o município e de um olhar agora representando agora todo o estado? E quais são os desafios nesse cargo de vice-presidente da UVB Minas? Então, a UVB, eu estou vereador em 2017, nós começamos a UVB em Minas Gerais. A ocasião eu fui convidado para ser representante no Vale do Mucuri, Jequitinhonha. Então a gente veio desde o início, plantamos essa semente e viemos regando até hoje. E tivemos muitos avanços, percorremos várias regiões, como eu já disse, como palestrante. E na minha região a gente já visitava as câmaras municipais, convidava os colegas vereadores da nossa região, onde eu representava, para exatamente trazê-los aos encontros, aos momentos de formação, a essa troca de experiência, a integração com outros colegas, dando então condições para que a gente se fortaleça, valorize o nosso trabalho. O parlamento, né, o legislativo, ele é o equilíbrio
de fato nos poderes, é o que eu acredito. Somos nós que criamos as leis que o judiciário vai usar para aplicar ao cidadão. E somos nós que regramos o que o executivo vai fazer. Então não tem dúvida que o legislativo ele é o poder institucionalizado de maior representação, porque se nós imaginarmos que na prefeitura tem um prefeito e um vice, lá na Câmara Municipal às vezes tem 11, 13 vereadores. Então lá tem um número de pessoas muito mais acessível ao cidadão. Então, com bandeiras muito diferentes. E aí proporciona, né, essa amplitude ali de representação. E aí, como o nosso presidente foi eleito prefeito na sua cidade, e aí essa mudança, né, trouxe essa possibilidade da gente sair da representação e colocar o nome à disposição para o cargo de vice-presidente. Então a gente está muito motivado, sabemos os desafios do estado de Minas. É um estado que tem 853 municípios, Exatamente. São mais de 9 mil vereadores, então isso traz para nós a necessidade de estarmos realmente juntos dessa população, viajando com muita frequência, promovendo nessa discussão em todas as regiões do estado, e a gente quer ter o protagonismo, né? O nosso presidente, o Ale Ferraz, que é presidente da Câmara também lá de Governador Valadares, cidade próxima da minha, a gente assumiu esse compromisso juntos, de estarmos, vamos dizer assim, um de um lado e um de outro, procurando dinamizar, promover esses encontros, esses momentos e essa valorização do legislativo. Então a gente está muito consciente, estamos desde 2017 nessa caminhada, isso aumenta a minha responsabilidade, que agora não é mais uma região, é todo o estado para a gente tentar cuidar, mas a gente está muito otimista e vamos fazer um trabalho, uma realização, uma entrega muito grande. Esse trabalho de união, consorciado, que propicia troca de experiências é fundamental. É lógico que cada cidade, cada região tem as suas particularidades, suas demandas específicas. Mas a gente vê muito pessoal vindo a Brasília buscar soluções de projetos de leis, de parcerias público-privadas, tentando se espelhar no que tem aqui de melhor aqui em Brasília e na capital. Quando, na verdade, às vezes a solução está no vizinho, está numa cidade, às vezes, de uma outra região do seu estado, mas com um perfil parecido com a sua. E a união dos vereadores propicia isso. Essa integração, o momento de representar o seu município, mas encontrar soluções dentro de possibilidades de cidades muito próximas. Se você pensar que Minas tem 853 municípios, é o estado que mais tem municípios no Brasil. Ou seja, a falta de representatividade associativa faz com que a gente seja um continente perdido com várias áreas separadas. E eu acho que não é esse o objetivo da UVB. A UVB quer colocar à mesa e discutir quais são os problemas comuns que os municípios têm, como é que eu posso fazer com que esse momento se vire uma troca de experiências para a gente poder melhorar a gestão baseado naquilo que deu certo com os colegas que estão fazendo um bom trabalho. O que palavra representa o Fábio hoje? Determinação. O que é determinação para o vereador Fábio, hoje vice-presidente dessa grande associação que representa hoje mais de 9 mil vereadores no nosso estado? Eu sempre coloquei algumas prioridades na minha vida pessoal, profissional e política. E a gente entendeu que a determinação sempre foi o diferencial. Colocar foco, prioridade, metas, né, e atingir grandes objetivos, fazer entregas, realizar. E ao assumir essa função como vice-presidente da UVB, eu assumi com esse compromisso, com essa determinação de me dedicar, de fazer a diferença, de construir uma nova história no nosso município, no nosso estado, né, junto com os colegas vereadores, junto com a nova diretoria, que a gente está muito determinado, com muita vontade, com muita garra de fazer um movimento que vai ser referência no Brasil. Nós ficamos muito contentes com a sua participação aqui, por ter vindo conhecer a sede da Plena em Brasília, participado do Plenária Brasília, que é o podcast do Instituto, que você possa vir mais vezes ao longo do ano. Aqui é a Casa dos Vereadores do Brasil, também em Brasília, como um ponto de apoio para relacionamento. E a gente ficou muito contente. Fábio, um abraço para você, tudo de bom. Vocês viram aí, né, pessoal? Esse foi mais um episódio do Plenária Brasília. A gente fica muito contente de levar boa informação para você aí a partir da nossa capital. Um grande abraço e até a próxima!